Olá, pessoal! Essa PPCC foi desenvolvida pelas estudantes Alice dos Passos, David Abrantes, Larissa Cazé e Maria Eduarda Correa, para a disciplina de Biologia Celular. O objetivo da apresentação é compreender o funcionamento da fluidez da membrana e abordar determinadas características que contemplam o assunto. Com base nos conhecimentos sobre o que é a membrana plasmática, compreendemos que a propriedade da fluidez elástica da membrana favorece inúmeros processos metabólicos no organismo. Essa fluidez possibilita que a membrana haja como uma barreira seletiva, onde ocorre uma seleção, eliminação e transporte de moléculas com o meio. Então, a partir de pesquisas teóricas, discutiremos essa propriedade da membrana. A fluidez acontece devido à composição de fosfolipídios da membrana, que permite interações moleculares e possibilita a comunicação celular. Os fosfolipídios são compostos por uma cabeça hidrofólica e uma ou normalmente duas caudas hidrofóbicas, sendo a fosfatidilcolina o fosfolipídio mais comum nas membranas celulares. E são essas caudas hidrocarbonadas que determinam o grau de fluidez da membrana. Ou seja, quanto mais curta a cadeia, menores as chances de interação entre as caudas e, consequentemente, aumenta a fluidez da bicamada. Outra característica importante que determina o grau de fluidez é o número e o tipo de ligações. As bicamadas que contêm mais proporção de caudas hidrocarbonadas insaturadas apresentam mais fluidez em comparação com as caudas saturadas. Nas ligações duplas das cadeias insaturadas, criam-se dobras que permitem maior fluidez da membrana. Mas afinal, o que a fluidez possibilita exatamente? Como acontecem essas trocas? A fluidez da membrana possibilita a fusão entre membranas diferentes, a difusão das proteínas de membrana e sua interação com outras proteínas, colaborando muito para a sinalização celular, por exemplo. Garante que as moléculas da membrana sejam distribuídas igualmente entre células filhas no processo de divisão celular. Por todos esses motivos, é de extrema importância a fluidez da membrana para que uma célula funcione. O encéfalo é a região do corpo onde existe mais de uma centena de tipos celulares diferentes. Dentre eles, o neurônio, que possui uma membrana altamente flexível para poder fazer conexões com outros neurônios por meio da projeção dessa membrana. Os outros tipos celulares que temos estão incluídos num grupo maior que chamaremos de macróglia. As células gliais, ou neuróglia, são os diversos tipos celulares presentes no sistema nervoso central, e pode ser classificado em dois grupos distintos morfológica e funcionalmente. A micróglia tem como função principal a defesa imune do sistema nervoso central. São as menores células da neuróglia. Os prolongamentos do citoplasma são em formas de ondas e são ramificados. Quando ativada no sítio da lesão, a micróglia se prolifera intensamente e realiza fagocitose. A ativação dessas células tem importantes consequências fisiopatológicas em doenças infecciosas e degenerativas. Já a macróglia é formada por três tipos celulares, o primeiro sendo a oligodendróglia, que são as células que formam as camadas de membrana que fazem o isolamento dos axônios, enrolando-se, formando uma espiral. O axônio, então, se ajusta ao interior desse envoltório espiralado chamado de bainha de mielina. A bainha de mielina possui intervalos onde a membrana axonal é exposta. Essa região é chamada de nódulo de Ranvier. O segundo tipo celular são as ependimóglias, que inclui os ependimócitos. São células que revestem os ventrículos encefálicos e o canal central da medula, além de outras estruturas. O terceiro tipo são as astróglias, que inclui os astrócitos, e são a principal fonte de fator de crescimento para os neurônios.
Elas estão presentes em diversas regiões do sistema nervoso central, como, por exemplo, a glia de Bergman, no cerebelo, a glia de Miller, na retina, os tonicitos no hipotálamo e os pituicitos na neurohipófise, além das células de glia radial. Essas últimas são responsáveis por guiar a migração neuronal durante o desenvolvimento das estruturas em camadas do sistema nervoso. Os astrócitos constituem a principal fonte de moléculas de matriz extracelular para os neurônios. Uma descoberta recente é que a membrana dos astrócitos também apresenta receptores para neurotransmissores, que, assim como os neurônios, podem desencadear eventos bioquímicos e elétricos no interior da célula glial. Para a sessão de curiosidades, resolvemos abordar uma tese de doutorado feita por Isis Amaral Zainag, estudante da Faculdade de Medicina de São Paulo. Em seu trabalho, ela objetivou encontrar marcadores bioquímicos capazes de auxiliar no diagnóstico da doença do Alzheimer, analisando, por exemplo, a fluidez das membranas. O amiloide beta. O aumento da concentração do peptídeo amiloide beta faz com que o colesterol e a peroxidação lipídica aumentem. Com o aumento da peroxidação, a quantidade de ácidos graxos saturados sobe, resultando na diminuição da fluidez de membrana. A relação inversa entre o peptídeo em questão e a fluidez já foi observada em outros estudos, como o artigo de Miller, feito em 1998, que analisou a fluidez nas membranas do córtex parietal e frontal. Miller as tratou com o peptídeo amiloide beta e observou a redução na fluidez. Ele é um lipídio que apresenta efeitos neurotóxicos, interrompendo diversas funções celulares, tais como transporte de lipídios, atividade enzimática e sinalização de cálcio. O aumento da fluidez causa desordens mentais relacionadas à demência, bem como a doença do Alzheimer familiar. Esse aumento pode ocorrer devido à desregulação na biogênese, porque dessa forma ocorre um acúmulo num espaço feito pela membrana interna, semelhante ao retículo endoplasmático liso, que se torna funcionalmente anormal. Foi observado que pacientes com Alzheimer familiar apresentam maior fluidez na membrana. Contudo, na tese de Isis, os dados foram insuficientes para considerarem a fluidez um biomarcador para o diagnóstico, devido à pouca diferença nos resultados entre os grupos de pessoas avaliados. A medida de anisotropia por fluorescência, em suma, é uma técnica utilizada para avaliar a fluidez. O DPH, por ser uma molécula rica em lipídios, se insere na região hidrofóbica dos hidrocarbonetos. O seu movimento e velocidade refletem o estado dinâmico da membrana. A anisotropia é inversa à fluidez, ou seja, o aumento da anisotropia significa diminuição da fluidez e vice-versa.